Bom dia para você que recebeu a notificação do Ministério da Saúde e vai acompanhar a gente em mais essa live. Hoje, em ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, que acontece agora sexta-feira, dia 31 de maio, a gente recebe a Tânia Cavalcante, que é secretária da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle de Tabaco, a CONIC, para falar um pouco mais sobre como você pode parar de fumar e quais são os malefícios do tabagismo na vida das pessoas. Como eu falei, na sexta-feira a gente celebra o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data muito importante, levantada por todo mundo. E segundo a pesquisa Vigitel, desde 2016, o número de fumantes caiu no Brasil, passando de 15,7% em 2006, para 10,1% em 2017. Mas mesmo com essa redução, os números são muito preocupantes. No mundo, todos os anos, mais de 7 milhões de pessoas morrem por doenças causadas pelo tabagismo. Então, a Tânia veio aqui para conversar com a gente sobre os malefícios do tabagismo e te dar algumas dicas para você parar de fumar. É importante lembrar que o SUS oferece tratamento gratuito para quem quer parar de fumar, não é mesmo, Tânia? Você pode procurar a Secretaria de Saúde do seu município para se informar em quais unidades de saúde esse tratamento é ofertado, ou então ligar no Disque Saúde no 136, que lá você também recebe informações. E o SUS oferta adesivos, pastilhas e gomas de mascar para te ajudar a não ter mais esse vício. Para a gente começar a nossa conversa aqui hoje com a Tânia, como é que o cigarro funciona no nosso organismo? Como é que ele age quimicamente? Na verdade, o cigarro ele é um dispositivo para liberação de nicotina. Então, a pessoa que fuma, ela busca a nicotina porque ela tornou-se dependente química da nicotina. O tabagismo, por si só, ele é considerado uma doença, exatamente por causa dessa dependência química, e ele está categorizado no Código Internacional de Doença como uma doença do cérebro causada pela dependência da nicotina. E a nicotina, ela altera todo o sistema dos neurônios que funcionam, que tomam conta das motivações nossas do dia a dia. Por isso que o fumante, muitas vezes, querendo deixar de fumar, e até mesmo quando ele está doente, ele muitas vezes não consegue parar de fumar, por conta dessa... A nicotina ela passa a dominar a vontade da pessoa. A pessoa começa a procurar a droga, procurar o cigarro, porque a nicotina passa a dirigir a vontade daquela pessoa. Então é mais ou menos assim, é como funciona com outras drogas. Então muitas vezes o fumante ele fuma várias vezes ao dia, quando a nicotina cai no sangue, ele passa a sentir os sintomas de abstinência, que é nervosismo, ansiedade, e uma séria irritação, e aí ele vai buscar o cigarro para diminuir esses sintomas que são ruins. Por isso que o fumante ele fuma o dia todo praticamente. Só que a nicotina ela não vem sozinha, ela traz com ela, com a queima do cigarro, uma série de substâncias tóxicas. 69 delas são cancerígenas para o ser humano. Então o que acontece? O fumante ele vai levando essa fumaça tóxica o dia inteiro, todos os dias, para os pulmões, para outros órgãos do corpo. Por isso que existem mais de 50 doenças relacionadas ao tabagismo. Agora, o mais grave dessa situação é que o tabagismo ele é uma doença pediátrica, porque 80% dos fumantes eles começam a fumar lá antes dos 18 anos de idade. No Brasil, 20% dos fumantes, a pesquisa nacional de saúde mostrou que 20% dos fumantes começaram antes dos 15 anos de idade, e 80% antes dos 18 anos de idade. Então, o tabagismo, ele é uma doença porque é uma dependência química da nicotina, e ele é uma doença que causa outras doenças, principalmente no pulmão. Por isso que o Dia Mundial Sem Tabaco, ele escolheu o tema relação tabagismo com as doenças do pulmão, câncer de pulmão e outras doenças, porque é o principal órgão que recebe o impacto dessa fumaça, que é altamente tóxica.
Você começou a acompanhar a gente agora, aqui mais uma live do Ministério da Saúde. Nós estamos recebendo a Tânia Cavalcante para falar sobre tabagismo. Você pode deixar a sua pergunta aqui pra gente, tanto no Instagram quanto no Facebook, que a gente vai fazer ela aqui pra Tânia, tá bom? Conto com a participação de vocês. Você comentou isso agora um pouquinho, mas vamos falar um pouco mais. A nicotina não é a única substância no cigarro que faz mal, né? O que mais tem no cigarro que faz mal para as pessoas? Além da nicotina, a queima, né, do tabaco, porque o cigarro ele é um tubinho cheio de tabaco e para a pessoa fumar ela precisa queimar para gerar fumaça para levar a nicotina. Só que junto com essa fumaça vem alcatrão, monóxido de carbono. Só para lembrar, monóxido de carbono é aquele mesmo gás que sai do cano de descarga de automóvel e que rouba o oxigênio do sangue. Por isso que o fumante muitas vezes ele não tem fôlego para fazer atividades físicas, porque exatamente por conta dessa falta de oxigenação do sangue. A gente tem também uma série de aditivos que as empresas colocam nos cigarros para dar sabores, né, para diminuir o gosto ruim do cigarro, para fazer as crianças experimentarem sem dar aquela sensação ruim que é a primeira tragada. Então bota sabor docinho, mentol. E o açúcar, né, que vem nesses sabores doces, quando queimado, gera uma substância chamada acetaldeído, que é uma substância tóxica para ser inalada. E essa substância chamada acetaldeído, ela aumenta o poder da nicotina causar dependência no cérebro e também é cancerígena. Então, assim, só para a gente exemplificar, são mais de 7.000 substâncias tóxicas que foram identificadas na fumaça do cigarro. Só dei exemplo de algumas. Então, é um verdadeiro coquetel de substâncias tóxicas que o fumante, a cada tragada, ele insere no organismo e isso faz com que muitos órgãos, né, se a gente for olhar a quantidade de doenças que estão relacionadas, está relacionado exatamente ao trajeto dessas substâncias tóxicas no organismo cada tragada. Nós já temos 2 participações e elas são mais ou menos sobre o mesmo assunto, então eu vou unir as 2 perguntas. A Aline Babita perguntou pra gente como para de fumar. Ela tá fazendo esse pedido aqui porque ela precisa de ajuda para parar. E o Wesley Ferreira, obrigada pela participação, Wesley, comentou que, bom dia, né, doutora? Eu quero parar de fumar sim, só que onde eu resido eu não vejo nenhum programa de tabagismo. Então vamos falar para a Aline e para o Wesley como procurar essa ajuda e onde encontrar essa ajuda. No próprio maço do cigarro tem aquele número que eu esqueci. 136. Que é onde ele pode ligar, e ali tem algumas orientações, né? Porque assim, parar de fumar, primeira coisa é querer, né? Então a gente tem 2 pessoas aí que já estão com o primeiro passo, que é ter a vontade de parar de fumar. Ninguém faz ninguém parar de fumar. A pessoa tem que tomar a iniciativa. A partir daí ela vai ter que reaprender a viver sem o cigarro, porque o cigarro passou a ser uma muleta na vida da pessoa, né? A gente tem que entender por que a pessoa fuma, e muitas vezes a pessoa fuma por quê? Porque aquela nicotina, ela dá uma sensação de recompensa na hora que as pessoas estão estressadas, ou brigou com o marido, ou brigou com a esposa, está chateado com alguma coisa, e aí ela usa a sensação de recompensa que a nicotina causa no cérebro para se satisfazer ou para se premiar por conta dessas situações. Então ela tem que entender essa relação que ela tem com o cigarro e ajuda para deixar de fumar, ela passa por isso, é a abordagem cognitivo-comportamental, a pessoa vai entender essa relação e vai construir um processo inverso, como é que eu vou viver sem a nicotina nesses momentos. E aí por isso que existem profissionais capacitados na rede SUS para trabalhar como se fosse um verdadeiro como é que a gente diz, um verdadeiro orientador, como é que a gente chama a pessoa que orienta o exercício físico, eu esqueci, personal training, um treinador, para que a pessoa ela possa fazer esse caminho inverso, né? Ela aprendeu a fumar, ela vai desaprender a fumar e ela vai sentir que ela vai ter uma vida muito melhor, com mais sabor, inclusive com melhor fôlego, e ela vai diminuir o risco de uma série de doenças, as cardiovasculares, o infarto, os derrames, vai zerar o risco vai zerar em quase 1 ano depois que ela parar de fumar. Nesse período ela vai diminuir o
risco de ter câncer de pulmão, vai ter mais fôlego para fazer uma série de atividades. Mas assim, é um processo, a pessoa precisa dar o primeiro passo, que é ter a vontade e entender, né, que aquela sensação ruim quando ela fica sem o cigarro, que são sintomas da abstinência também, aquilo ali passa com o tempo, né? Então ela vai ter que aguentar um pouco esse processo sem acender o cigarro. Por isso que o SUS oferece alguns medicamentos, que é a goma de nicotina ou o adesivo de nicotina, que é para nesse momento que a pessoa tem a fissura, que é aquela vontade intensa de fumar, né, que dá, mas demora 5 minutos, 10 minutos, depois passa, se ela aguentar sem fumar. Ou essa síndrome de abstinência, que são os sintomas da falta da nicotina. Esses remédios, eles ajudam a passar essa fase, mas eles sozinhos eles não resolvem. Precisa que a pessoa faça todo esse reaprender a viver sem o cigarro. Com bastante força de vontade. Exatamente. Né? O primeiro passo é a vontade, o desejo de parar de fumar. Então esse é talvez o passo mais importante nesse processo como um todo. É o passo que o Wesley e a Aline, né, já mostraram a iniciativa. Exatamente. Então procure a Secretaria Municipal de Saúde aí, né, do seu município, da sua cidade, busque onde existem esses grupos, porque também existem grupos de apoio, o auxílio de medicamentos, ou então liga no 136, que lá se pode receber algumas orientações. Então, se tem programa de saúde da família, o Ministério da Saúde, junto com o Instituto Nacional de Câncer, tem treinado profissionais das equipes de saúde da família que estão bem capacitados para fazer esse processo, essa ajuda, né, de reaprender a viver sem o cigarro, que é a abordagem cognitivo-comportamental, que na verdade é isso. Como é que a gente faz para não acender o cigarro naqueles momentos que normalmente a gente costuma acender, a gente, né, que fuma, que não é o meu caso. Wesley e Aline, vocês também podem dar uma olhadinha nas redes sociais do Ministério da Saúde, no blog da saúde. Lá a gente tem bastante informação sobre isso, algumas matérias mostrando algumas técnicas também, de ir reduzindo aos poucos, se você tem mais dificuldade. Então dá uma piscadinha aí nas redes sociais do Ministério da Saúde que você vai encontrar. Muita gente que a gente ouviu falar que conseguiu parar só com esses folhetinhos, com essas abordagens que existem, que tem toda uma orientação, né, você falou, né, reduzir gradual ou parada abrupta, associada com toda essa reorientação, entender, né, a relação que a pessoa tem com o cigarro. E tem uma coisa importante, Gabriela, muitas vezes a pessoa, nesse processo, ela acende o cigarro sem nem perceber. Então, muitos desses cigarros que a pessoa acende sem perceber, poderiam nem ser necessários. E uma das primeiras etapas nesse processo de reaprender a viver sem o cigarro é começar a perceber isso. E tem gente que percebe que, acho que assim, quase que 50% ou mais por cento dos cigarros que acendia quando ela era fumante mesmo, assim, para valer, ela poderia dispensar. Então esse já é um grande processo. E o Dia Mundial Sem Tabaco é um dia para fazer essa reflexão. Será que não dá para passar um dia sem acender o cigarro? Ou menos cigarros? E a partir daí a pessoa que fuma, ela pode entender que ela pode viver com bem menos cigarros e até parar de fumar definitivamente. Para você que chegou agora aqui na nossa live, nós estamos falando sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, que é agora dia 31 de maio, sexta-feira, e falando um pouco sobre os malefícios do tabagismo e como parar de fumar. Nós temos mais uma pergunta aqui da Kélvia Figueiredo, e ela deu um depoimento. Depois de 2 meses sem fumar, sem medicação e por vontade própria, é preciso fazer algum tipo de tratamento ainda, Tânia? A pessoa precisa, nessa fase, que é uma fase que a pessoa ainda tem uma certa vulnerabilidade para recair, e recair não é nada demais, tem gente que recai e fica às vezes se sentindo culpado, mas só para a gente lembrar, a maior parte dos ex-fumantes, eles tentam de 3, 4, 5 vezes até parar definitivamente. Mas é importante se afastar das armadilhas que faz a pessoa acender o cigarro. Por exemplo, tem muita gente que recai porque vai num barzinho, né, bebe, o álcool baixa um pouco, né, aquela nossa censura, né, e a pessoa, eu vou dar só um traguinho no cigarro, e aí todo o processo de dependência ele volta a ser ativado. Porque a pessoa, mesmo que o ex-fumante, ele sempre tem ainda uma marca da dependência química. Então ele tem que evitar ao máximo botar o primeiro cigarro na boca, porque esse processo pode
ser reativado e ele ter uma recaída definitiva e ele precisar fazer todo o esforço de deixar de fumar. Mas aquele cafezinho também, né? No intervalo do trabalho. Mas assim, não é uma coisa definitiva, mais nessa fase inicial, né, nos primeiros meses, porque é a fase onde a pessoa está ainda como se estivesse assim, querendo criar o músculo para poder andar. A gente tirou uma muleta, né, a musculatura ainda está um pouco, vamos dizer assim, não tão firme, já está dando para andar, mas a pessoa precisa se exercitar mais. Então é exatamente isso, é se afastar ao máximo dessas situações que fazem a pessoa acender o cigarro. Agora, se recaiu, não tem problema, reaprende, né, com esse processo da recaída e vamos tentar de novo, não deixando acontecer o que aconteceu na recaída. Então nada melhor do que um próprio fumante para construir o seu caminho para a cessação de fumar. Não existe uma receita de bolo, claro, existem várias dicas de ex-fumantes. Como é que eles fizeram? Evitar lugar, por exemplo, que tem muito cheiro, né, de cigarro, porque muitas vezes o cheiro do cigarro é um gatilho para dar aquela vontade de fumar. Olhar o cinzeiro, né, um cinzeiro cheio de guimba, né, às vezes para umas pessoas parece uma coisa ruim, suja, mas para outras não. A roupa com cheiro de cigarro. Então, muitas vezes, isso funciona como um gatilho que desperta a vontade de fumar. Por isso, Kelvia, continue na sua força de vontade e num mundo sem cigarro, né? Tem uma coisa mais, pede para os seus amigos fumantes não fumar perto de você. Olha aí, então fuja da companhia dos fumantes, pelo menos agora nesse começo. Você está mais fortalecida para não sentir vontade. A gente recebeu um relato aqui do Rafael Charrini, eu acho que é assim que fala seu nome, Rafael, desculpa se eu errei. Graças a Deus eu parei de fumar já faz um tempo. E bom, Rafael, que você sirva aí de modelo para muitas pessoas e continue forte nessa vida aí sem tabaco. E quem sabe ele vai ajudar outras pessoas, o exemplo dele vai servir para outras pessoas se motivarem a deixar de fumar, né? Arrasta seus amigos fumantes para seguir o seu exemplo. A Sandra Estel também tem uma pergunta. Só a fumaça do cigarro dentro de um ambiente fechado faz mal para o paciente de lúpus? E eu acho que não só para o paciente de lúpus, para todo mundo é bastante prejudicial. Acho que a gente pode falar um pouco sobre os ambientes livres de tabaco, né? O tal do tabagismo passivo, né? O tabagismo não afeta só a saúde do fumante. As pessoas que não fumam, que têm que respirar aquela fumaça, principalmente a que sai da ponta do cigarro, porque ela vai poluindo nos ambientes fechados, elas respiram as substâncias tóxicas que estão ali, né, o alcatrão, o monóxido de carbono, uma série de outras substâncias cancerígenas, e elas podem desenvolver até câncer de pulmão. E a situação assim, mais, vamos dizer assim, grave dessa exposição que a gente chama de tabagismo passivo é na criança, porque a criança ela tem uma frequência respiratória mais rápida do que o adulto. Então ela vai inalar maior quantidade de substâncias tóxicas do que um adulto em termos proporcionais para o corpo dela. Então ela tem um risco maior de ter pneumonias, de ter problemas de ouvido, problema, né, nariz, otites, né, que a gente chama, e sinusite, e até ter um atraso no desenvolvimento pulmonar. Então, e desenvolver bronquite na vida adulta. Então, assim, a gente tem que, ao máximo, preservar a saúde, né? Quem fuma tem que ser respeitado, porque é uma pessoa que tem uma dependência química mas ela precisa respeitar a lei que proíbe fumar em ambientes fechados, exatamente para não afetar quem não fuma. E a si próprio, porque quem fuma e vai para um ambiente onde está todo mundo fumando, além da fumaça que ela está fumando, ela também está respirando o ar. Então ela aumenta a própria exposição e o próprio risco de desenvolver as doenças. Então é ruim para todo mundo. Para todo mundo, fumante não só fumante. Para o paciente que tem lúpus, mas também para todo mundo que convive com os fumantes. A gente tem mais uma participação aqui. Obrigada por todos os comentários e perguntas de vocês. A Silvia Regina Oliveira falou o seguinte: bom dia, eu sou agente comunitária de saúde de Sinop, no Mato Grosso. Na minha UBS, trabalhamos com um grupo de tabagismo. Isso vem ajudando nossa população a parar de fumar. Legal, Silvia. Parabéns. Mas ela tem uma pergunta. Quando o usuário fala que para parar de fumar é preciso tomar vergonha na cara, o que eu devo responder para ele?
porque ela ouve muito isso. Quem fala isso? A Silvia ouve dos pacientes dela que para parar de fumar é preciso ter vergonha na cara. Não, eu acho que existe hoje, infelizmente, na sociedade, um olhar muito preconceituoso para as dependências químicas de uma maneira geral, para o fumante. A gente tem estudos sobre isso mostrando que as pessoas muitas vezes olham para o fumante como se ele fosse uma pessoa que não tem força de vontade, um fraco. E na verdade o fumante é uma pessoa que tem uma doença. O tabagismo é uma doença. Então a gente tem que tratar o tabagismo, dar prioridade ao tratamento do tabagismo para cessação de fumar, no mesmo nível de prioridade que se dá ao tratamento de quem tem diabetes, de quem tem hipertensão. Então a pessoa, ela começa a fumar lá atrás, quando ela é criança ou adolescente. A gente ouve muitas pessoas, fuma porque quer, ou fuma quem quer. Mas essas pessoas que olham dessa forma, elas desconsideram que o tabagismo é uma doença do cérebro que começa lá atrás, na infância e adolescência. Né? E começa porque existe todo um mercado que direciona toda a sua estratégia de captura de consumidor para criança e adolescente. Então eu não posso culpabilizar ou jogar culpa no fumante pelas doenças que ele desenvolve. Ele desenvolve porque ele tornou-se um dependente químico ainda na infância e adolescência. Se você fizer uma pesquisa hoje, você vai ver que a maior parte dos fumantes quer deixar de fumar e precisa ser acolhido e não condenado, né, com esse tipo de abordagem preconceituosa. Então, o que a gente precisa é trabalhar para que todos os profissionais de saúde entendam que o tabagismo é uma doença e acolham o fumante como uma pessoa que precisa ter o mesmo nível de atenção e tratamento para deixar de fumar, que é dado quem tem hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas. E o Silvia continue aí, então, em Sinop, fazendo um bom trabalho para ajudar mais pessoas a parar de fumar. A gente tem mais um depoimento aqui. Obrigada mais uma vez por todos esses comentários. A Marilda Vitória disse: dia 14 deste mês fez 1 ano que eu parei de fumar, sozinha e com a ajuda de Deus. Parabéns, Marilda, continue firme e forte. Marilda, isso. E dê o exemplo e traga mais gente para esse time. Legal. Vamos voltar aqui para algumas das perguntas que eu separei. A gente já continua com os comentários. Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre o tabagismo e os malefícios do cigarro com a Tânia. Então pode continuar aí mandando suas perguntas. Quais são as principais doenças causadas pelo cigarro? A gente está muito acostumado a ouvir falar do câncer de pulmão, mas não é só isso, né? Não é só o câncer de pulmão, é aquela que eu já até mencionei. A fumaça do cigarro ela vai causando estrago por onde ela entra. A principal porta de entrada no organismo é o pulmão, né? É onde a pessoa traga. Quem fuma, ela precisa tragar para a nicotina chegar ao cérebro rapidamente. E aí, por isso que a gente tem muitas doenças pulmonares, como o enfisema, a asma, a bronquite crônica e até o câncer de pulmão. Mas também a boca, né? A fumaça passa pela boca e aí você tem o câncer de boca. Aí você tem uma série de outras doenças, né? No coração, as doenças cardiovasculares, o derrame, o infarto. A gente tem câncer de bexiga, de laringe, câncer de esôfago, câncer de fígado, até câncer de colo de útero está relacionado a esse estrago que a fumaça, que contém 7.000 substâncias tóxicas, cancerígenas, por onde ela chega, onde essa substância chega, ela vai minando as células do organismo. Então, assim, são mais de 50 doenças. Eu queria chamar a atenção também para a questão da gravidez, né? Fumar durante a gravidez também afeta a saúde do bebê, daquele feto que está em desenvolvimento, está relacionado a baixo peso ao nascer, está relacionado a malformações fetais, está relacionado a parto prematuro e também a mãe que fuma durante a gravidez, porque ela é dependente, né? Ela às vezes não fuma porque quer, mas e depois que ela ganha o neném e ela continua a fumar, ela também está passando uma série de substâncias tóxicas pelo leite para aquele bebê. E existe uma situação chamada síndrome da morte súbita infantil, que está relacionada ao tabagismo, da mãe durante a gravidez e posteriormente
esse risco ele aumenta se a mãe continua a fumar depois da gravidez. Então é uma situação que é preciso que todos fiquem alertas e se esforcem, as grávidas, para ajudar as grávidas a deixarem de fumar. As grávidas tentem ao máximo ficar sem fumar durante essa fase. Tem mais perguntas aqui. O CS Cine pergunta: quem fuma 3 cigarros por dia se expõe ao mesmo risco de quem fuma um maço por dia, por exemplo? Não, existe um efeito que a gente chama de efeito dose e resposta. Quanto maior a exposição em número de cigarros e em tempo de exposição, maior é o risco. Claro que quem fuma 2, 3 cigarros tem um risco menor do que quem fuma um maço, 2 maços, até 3 maços, tem gente que fuma até 3 maços. Mas não existe nenhum nível seguro de exposição. Mesmo você fumando 1 cigarro ou 2 cigarros por dia, você tem um risco muito alto de desenvolver doenças, né, quando você compara com quem não fuma. Então, fumar nenhum cigarro, até porque dificilmente uma pessoa, tem casos raros, consegue ficar fumando só 1 cigarro por dia, porque existe todo um processo de uma dependência que vai aumentando a necessidade de nicotina. Aí ela começa com 1, com 2, daqui a pouco está com 3, daqui a pouco está com 1 maço. Então é muito difícil você ter uma pessoa que se mantenha, comece, né? No começo tudo bem, mas depois ela não vai conseguir se manter com esse nível de cigarros. O Will Viana tem mais uma pergunta aqui pra gente. A Tânia já comentou isso mais cedo, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Crianças que são expostas à fumaça do cigarro desenvolvem que tipo de complicações futuras? Exatamente a parte respiratória principalmente, né? A criança ela tem um risco maior de pneumonias, repetição de bronquites, né? Aquela fumaça ela é altamente irritante, ela baixa a imunidade também. A fumaça do cigarro está relacionada com problemas de baixa imunidade. Então essas crianças vão ter também resfriados frequentes, pneumonias, otites, né? E até sinusites. E principalmente o pulmão dela não vai se desenvolver tão bem quanto a criança que não convive com pais fumantes ou a família fumante. Então, se você é pai, mãe, responsável por uma criança, além de parar de fumar pelo seu futuro, é importante pensar no futuro dessa criança também. Pode ser mais uma motivação para você parar de fumar. Eu vou lembrar aqui mais uma vez que nós estamos falando sobre tabagismo, porque sexta-feira é o Dia Mundial Sem Tabaco e que o SUS oferece gratuitamente tratamento para te ajudar a parar de fumar. Então você pode entrar em contato com o número 136 ou então procurar a Secretaria de Saúde do seu município para saber quais são as ações aí que tem perto da sua casa, perto do seu trabalho e procurar essa ajuda para conseguir parar de fumar. A gente tem mais depoimentos e perguntas por aqui. O João Ricardo Viegas fez uma observação bem legal. Parar de fumar também ajuda o meio ambiente. A guimba do cigarro é o maior microlixo do mundo. Exatamente. Tem estudos que mostram que 30% dos lixos encontrados no oceano é formado por guimbas de cigarro. E não fica só aí. Você tem essas guimbas, elas têm substâncias tóxicas. Já foram feitas até experiências que mostram que os peixes também morrem por conta dessas substâncias tóxicas que vão poluindo os rios, poluindo os mares. E você tem também a questão das enchentes. O lixo, né, como foi dito, boa parte do lixo é formado por guimba e ela obstrui bueiros, né, e aí você tem também essa relação com as enchentes nas cidades. Fora que também tem a caixinha, né, do cigarro, tem bastante coisa. E uma guimba ela leva mais de 100 anos para se decompor, né, aquele material que é feito, que faz o filtro principalmente. Então isso vai acumulando e infelizmente ajuda, né, com os outros materiais a poluir o nosso ambiente. Nós temos mais um depoimento aqui da Maria Aparecida Silva falando: parabéns pelo tema, eu sou testemunha viva que através de um programa anti-tabagismo é possível parar. Frequentei as reuniões e em menos de uma semana deixei esse vício. Isso já vai fazer 10 anos em julho próximo, sem recaídas. Nunca mais coloquei um cigarro na boca. Parabéns, Maria, isso mesmo, e nos ajude a passar essa mensagem. Marque aqui aquele seu amigo, não sei se está assistindo a gente no Instagram ou no Facebook, mas marca aqui aquela pessoa que você conhece que
fuma para ouvir as dicas que a Tânia está aqui trazendo para hoje. E a própria Marília deve ter boas dicas, né? Para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Afinal, ela já está há 10 anos sem fumar. Ela já é professora em como fazer para deixar de fumar, né? E é importante lembrar, as lives do Ministério da Saúde ficam salvas aqui, então se mais tarde você quiser mostrar para alguém, elas ficam 24 horas no Stories do Instagram e para sempre lá no nosso Facebook, @MinSaúde. Então, se você tem alguém aí perto de você que fuma, marca ela aqui, pede para ela assistir esse bate-papo, que quem sabe ajuda ela a ter essa força de vontade para dar o pontapé inicial. O Luciano Araújo fez um depoimento aqui e eu acho que a gente pode reforçar essa mensagem. Eu tento parar de fumar, mas não consigo. Eu fico nervoso e tudo mais. O que o Luciano pode fazer? Você tem alguma dica para ele, Tânia? Eu acho que nessa situação era importante ele ter alguém que fizesse essa orientação para ele através da abordagem cognitiva comportamental no SUS, né? Seria o ideal ele procurar um profissional de saúde para fazer todo esse processo. Ou liga para 136, porque no site, na ouvidoria do Ministério da Saúde, tem todo esse apoio comportamental, essas dicas por telefone. Mas assim, é importante ele entender que esse processo, isso que ele está dizendo que ele sente, é relacionado à abstinência, né? A nicotina no sangue, quando ela baixa, o organismo começa a pedir mais nicotina, porque a nicotina ela alterou o funcionamento do cérebro dele de forma que quando ela não está presente, aí o organismo dá sinais e ele tem esse sintoma de nervosismo, que chama ele para fumar novamente. Então ele precisa entender o que é isso, é uma síndrome de abstinência, isso não dura para sempre quando a pessoa para de fumar, ela vai ter isso por algum tempo. A fissura também, que faz parte dessa síndrome, que é a vontade intensa de fumar, mas que ele pode controlar com uma série de orientações, inclusive com o medicamento, que é o adesivo ou a goma, que está disponível gratuitamente no SUS. Então ele poderia também buscar na Secretaria de Saúde do seu município orientações de onde encontrar esse tipo de tratamento. Viu, Luciano, não é possível parar de fumar, pode ser difícil nesse começo, mas procure ajuda. Você pode seguir o exemplo aqui da Maria Aparecida e daqui a pouco contar pra gente ano que vem, quando a gente falar, né, no Dia Mundial Sem Tabaco, falar que você conseguiu já parar de fumar há um ano, né? Isso. A Paula Rosa trouxe um assunto que a gente estava conversando aqui antes de começar a live, que também é muito prejudicial. Os narguilés, que é uma coisa que é muito associada ao público jovem, descolado, mas eles fazem tão mal quanto o cigarro? Faz até mais mal. O narguilé, muita gente acha que não tem nenhuma substância tóxica, porque passa a fumaça teoricamente, né, hipoteticamente, passa dentro da água, mas na verdade o narguilé, ele libera as mesmas substâncias tóxicas do cigarro em um volume bem maior. Só para você ter uma ideia, tem estudos que mostram que ao final de uma sessão de narguilé, a quantidade de substâncias tóxicas emitidas naquela sessão equivale a 100 cigarros. Então, assim, não é uma boa opção. Além da nicotina, que pode causar dependência e leva a pessoa depois também a fumar o próprio cigarro, você tem uma série de agravos causados pelo narguilé, que são as mesmas doenças causadas pelo tabagismo, mais algumas outras, quando se compartilha, por exemplo, o mesmo bocal, você tem a questão da transmissão de uma série de doenças, herpes, hepatite e outras, né? E o monóxido de carbono, que é um volume imenso do narguilé, porque o narguilé, além da queima do tabaco, ele ainda queima carvão, né? Que é uma substância também que gera alcatrão também, que se soma à queima do tabaco. Então, não vale a pena, é bonito, todo aquele material lindo, sedutor, mas é uma sedução que sai cara. Então é importante que as pessoas saibam que faz mal, e principalmente os jovens que estão aí altamente seduzidos, achando que é muito bonito, né, aquela coisa toda, está todo mundo junto na mesa, mas eles estão colocando a saúde dele em risco, e é importante que eles saibam disso e fujam dessa, porque não vale a pena.
O tempo também que as pessoas fumam narguilé é muito grande, né? Porque dura muito tempo aqui. Você está ali numa roda de amigos, né? Bebendo, né? Fumando. Então você passa, às vezes, a noite inteira se expondo. Só para você ter uma ideia, Gabriela, porque essa é uma moda que veio do Oriente. Então, lá em Israel, as pessoas estão associando o uso do narguilé a acidente de automóvel, porque há uma intoxicação grande com monóxido de carbono. O monóxido de carbono é aquele gás que sai do cano de descargas que afeta também o nível de consciência. Então, existe até, eles estão até estudando a possibilidade de ter um projeto de lei de proibir dirigir depois de uso do narguilé. Então, assim, não é um produto que é bonito, mas é bem venenoso, Ele faz mais mal muito mal do que o cigarro. Então, fujam dessa, pelo amor de Deus, não entrem nessa. O perfil Power Academia deixou um comentário aqui que pode ajudar mais pessoas. Tem um irmão que estava 2 anos sem fumar, mas agora ele retornou. Por que será que isso acontece? A pessoa que é dependente de nicotina, ela tem lá a marca dos neurônios que foram transformados para receber a nicotina. Então, é igual uma pessoa que tem alcoolismo, ela sempre tem que ser um dia após o outro sem beber. Então, quem é dependente de nicotina, se a pessoa, né, em algum momento, né, por alguma situação, ela volta a acender um cigarro, ela pode reativar esses neurônios que estavam lá adormecidos, porque ela parou de fumar, mas que ao primeiro contato com a nicotina, eles voltam à atividade de pedir mais nicotina, e aí é assim que acontece a recaída. Então é muito importante que a pessoa entenda esse processo e saiba que ela pode novamente fazer todo o processo para deixar de fumar e ficar sem fumar. Tem gente que recai 1, 2, 3 vezes até que para definitivamente. E aí, não sei seu nome, né, mas seu perfil chama Power Academia. Quem sabe você não dá uma força aí pro seu irmão, tanto incentivando ele a parar de fumar, ou até marcando ele aqui nessa live para ele participar mais desse bate-papo. Quem sabe ele se motiva novamente. Não desista. Né? Não desista, isso mesmo. O Joel Pedro Silva deixou aqui um depoimento pra gente. Quem nunca foi viciado a nada, com certeza não vai entender o que é ser viciado. É isso que você falou, né, Tânia? É um vício, é uma doença e ela precisa ser encarada como isso. Eu acho que toda a sociedade, eu acho que ela precisa entender que dependência química não é uma questão de força, de falta de caráter, de fraqueza moral, mas é uma situação que aquela pessoa, infelizmente, aconteceu, ela desenvolveu uma doença do cérebro. E ela precisa ser acolhida, ser entendida e ajudada nesse processo, não recriminada. Né? E aí eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar também com os nossos profissionais de saúde, que, como a gente ouviu aqui uma pessoa falando, tem ainda profissionais de saúde que veem o fumante especificamente como uma pessoa que é um estúpido, mal educado, mas não é isso, né? É uma pessoa que está ali precisando de ajuda, precisando ser acolhido e ajudado nesse processo para deixar de fumar definitivamente. Vou colocar aqui mais uma pergunta para a gente continuar falando desse assunto. Pereira 30 fez um comentário aqui pra gente. Quando uma pessoa quer parar de fumar e as pessoas falam em volta que ele não vai conseguir, isso pode desmotivar a pessoa psicologicamente, né? Isso pode trazer alguma consequência para a pessoa? Quando a pessoa está tentando deixar de fumar, ela vai precisar ter todo o apoio possível da família, dos amigos. Uma das coisas mais importantes que aconteceu no Brasil, que ajuda o fumante a deixar de fumar, é não ser permitido fumar em ambientes fechados, nos ambientes de trabalho especificamente. Porque quando a pessoa está fazendo aquele esforço para deixar de fumar, e ele tem que conviver com fumantes, ele vai ter um esforço muito maior, porque o cheiro, ver a pessoa fumando, tudo aquilo desperta a fissura. Então, assim, claro que essa pessoa ela vai precisar de todo o apoio possível dos familiares. As pessoas precisam entender que nessa fase inicial a pessoa vai ficar mais irritada, mas nada de dizer assim, volta a fumar que eu não tô, porque a gente ouve muito isso. Você está muito chato, volta a fumar. Não, é o momento de acolher, é o momento de entender isso e ajudar aquela pessoa a passar por essa fase, porque ela não dura para sempre, ele não vai ficar chato para sempre. Né? Ele vai
ter todo um processo de diminuição desses sintomas até desaparecer. Então é preciso que as pessoas conheçam isso para que elas possam manejar essa fase da forma melhor possível, inclusive os familiares, os amigos. Então quem está tentando deixar de fumar, é preciso até avisar, né, os amigos, escolher um amigo que vai estar ali do seu lado ajudando, botando ele para cima. Né? Então assim, eu acho que é um processo que todos precisam participar e entender. E aí, Pereira, você pode também, não sei se é você ou alguém próximo de você, mas também procurar se perto da sua casa não tem um grupo de apoio, Isso, porque exatamente. muitas unidades de saúde têm esse grupo para te ajudar, para você ter alguém para conversar, que pode te ajudar nessa fase. E aí a gente tem um depoimento super legal aqui do Henrique Papais, que fala: bom dia, através do programa de uma equipe de saúde da família do município onde eu moro, que é Suzano, em São Paulo, consegui parar de fumar. Houve uma ajuda essencial da equipe de enfermagem e médica, já que não tinha sido a primeira vez que ele estava no programa, que ele tentava. Hoje completam 93 dias que eu não fumo e eu já desmamei da medicação há 2 semanas e não sinto vontade nenhuma de fumar mesmo com pessoas fumando próximas de mim. Então a gente pode pegar esse exemplo aí do Henrique, que teve esse apoio, né, na unidade de saúde, na equipe de saúde da família, e está conseguindo aí parar de fumar. Exatamente. Então, parabéns. Parabéns, Henrique. Continua aí forte no seu propósito de parar de fumar. A gente tem mais um depoimento aqui. Obrigada a todos que estão participando. Muito legal interagir com vocês sobre esse assunto. A Graça Souza deixou um depoimento aqui, ó. Graças a Deus, faz 4 meses que eu não uso mais o tabaco. Eu sofri muito, mas simplesmente deixei. Jamais fumarei se Deus quiser. Sinto só que estou ficando com mais fome. Aí eu como frutas. E aí esse é um mito, uma pergunta que sempre aparece. As pessoas engordam quando elas param de fumar? Tem várias situações aí nessas, né? A questão, quando a pessoa para de fumar, ela começa a sentir mais paladar. Né? Ela começa a sentir o sabor dos alimentos. E aí a nicotina também, ela acelera o metabolismo. Então a pessoa também perde um pouco essa ação da nicotina, né? De acelerar o metabolismo, que é uma forma, né, de manter o peso abaixo, mas as pessoas ficam às vezes com medo de parar de fumar porque elas vão engordar. Mas assim, o preço que se paga por continuar fumando não tem, vamos dizer assim, gordura que se compare. Então a pessoa, ela pode controlar o ganho de peso. Realmente acontece, principalmente com as mulheres. Então ela pode controlar o ganho de peso com o controle do padrão alimentar, com atividade física. Então, já que está parando de fumar, vamos repaginar o estilo de vida, né? Vamos adotar uma alimentação mais saudável, né? Com bastante frutas, legumes e verduras. Vamos praticar atividade física, até porque a atividade física vai liberar um neurohormônio chamado dopamina, as endorfinas, serotonina, que dá prazer. Então, substituir o prazer que a nicotina dava pelo prazer que a atividade física dá. Então, assim, isso tudo vai ajudar bastante no controle do peso, na respiração, aí você vai ter uma melhor respiração, uma melhor disposição. Então, só tem a ganhar, não tem essa questão do ganho de peso, ela não deve ser um fator que desmotiva as pessoas a pararem de fumar, porque o ganho de peso, ele é controlado. Pode ser controlado. A gente já está quase 1 hora aqui no ar. Obrigada pela participação de todo mundo. Passa rápido, né? Mas eu ainda quero ler alguns depoimentos. E esse bate-papo continua. Então, converse com seus amigos, com a sua família. Procure ajuda na unidade de saúde aí no seu município, caso você queira parar de fumar. E não esqueça de marcar também as pessoas que você quer dar aquela dica. Marca aí e fala: amigo, o Dia Mundial Sem Tabaco está chegando. Quem sabe essa conversa aqui não pode ser um pontapé inicial para aquela pessoa que faz parte do seu convívio também parar de fumar. Vamos ler aqui mais alguns depoimentos. A Roseli Rodrigues contou pra gente uma história da família dela. Eu perdi 3 tias por causa do cigarro. E o meu pai foi fumante por muitos anos, mas ele teve força de vontade e parou. Mas pro fumante é muito difícil. Sei porque o meu marido também fuma e ele tem tentado parar. Isso mesmo, Roseli, a gente pode dar o apoio,
E quem sabe seu marido também para de fumar, né? Porque as mortes, como eu falei mais cedo, no mundo mais de 7 milhões de pessoas morrem por ano por causa do tabagismo. Você tem ideia aqui no Brasil? São 157 mil mortes. Mas tem uma coisa importante a ver, o bolso. É caro Quanto também, é né? que a pessoa pode economizar parando de fumar? Então façam essa conta e vejam no final de um mês, no final de 6 meses, no final de um ano, tem gente que consegue até comprar carro no final de 5, 6 anos, por tanto que ela gasta com cigarro. Então vamos gastar com uma coisa boa para a saúde, para a família, né? Então isso é um ponto importante que as pessoas precisam usar até como motivação. Quem sabe o bolso seja um fator que motive muitas pessoas a deixar de fumar. Faz uma poupancinha aí e no final de um ano consegue fazer até uma viagem, né? Exatamente. Ter um Tem momento muita de coisa lazer. boa. E além de ter uma vida Então, muito não mais queimem saudável. dinheiro, né? Nem a saúde. Nem dinheiro, nem a saúde. Mais alguns comentários aqui. Eu acho que é o perfil de uma equipe de saúde. A equipe de saúde da família de Lindóia do Sul falou: em nossa cidade, em Lindóia do Sul, em Santa Catarina, realizamos grupos para ajudar a população a parar de fumar. Olha aí que legal, parabéns pelo trabalho. Mais um aqui, o José Vinícius Redim falou: muito boa a ideia na cidade vizinha de Lindóia do Sul. Olha, eles são até legal. próximos. Aqui em Ceará também realizamos esse trabalho no CAPS, onde as pessoas podem retirar os seus medicamentos. Então aí sim, se informe com a Secretaria de Saúde do seu município, onde está esse atendimento, né? Eu acho que a gente já vai começar a encerrar o nosso tem mais bate-papo. as equipes de saúde da família que ainda não foram capacitadas e que querem adotar a cessação de fumar, procurem a Secretaria do Estado de Saúde, que tem a coordenação de controle do tabagismo, que pode ajudar nessa capacitação, né, para a gente ampliar o maior número possível de profissionais, acolhendo os fumantes, ajudando a deixar de fumar, para a gente reduzir ao máximo o número de fumantes no Brasil, que apesar de ter caído, ainda É bem preocupante, né? Então, obrigada a todos por participarem desse bate-papo com a gente. Nós conversamos aqui com a Tânia Cavalcante, da Secretaria Executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, a CONIC. Nós falamos um pouco mais de tabagismo em ocasião ao Dia Mundial Sem Tabaco. Importante lembrar que o SUS tem tratamento para quem quer parar de fumar. Então, como nós dissemos durante toda a live, procure a Secretaria de Saúde do seu município ou ligue no número 136. As redes sociais do Ministério da Saúde também estão cheias de informação para quem quiser parar de fumar. Obrigada, Tânia, pela participação e até a próxima.